Dessa vez, a Polícia Federal está indo bem além das convicções, ela está indo atrás de provas, provas robustas contra o Bolsonaro. Provas de quê? De que ele era o beneficiário direto da tal da ABIN paralela que a gente já descobriu. Até o momento, o que parecia? Que ele era um beneficiário indireto, ou seja, que ele recebia informações por meio do filho, do Carlos Bolsonaro, que era quem de fato mandava na ABIN paralela junto com o Ramagem. Mas não, agora o que já tem visto aí, que a Polícia Federal já encontrou, são elementos definitivos de que ele mesmo recebia as informações dessa ABIN paralela, esse esquema clandestino de espionagem que foi montado dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Esses elementos que a Polícia Federal já tem já foram inclusive enviados para a Procuradoria-Geral da República e para o STF e indicam que era na mão do Bolsonaro que chegavam os relatórios, os informes sigilosos que eram completamente proibidos, mas que mesmo assim ele tinha acesso. E o Carluxo teve um computador suspeitíssimo apreendido pela Polícia Federal naquela operação de segunda-feira passada. Eu vou falar disso também nesse vídeo aqui. Ele também está numa situação bem complicada. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República, e queria pedir para você engajar comigo, para você dar like no vídeo, se inscrever no canal, porque é isso que vai fazer esse canal crescer. Por enquanto ele ainda é pequeno, mas com a sua ajuda a gente vai longe, vai levar informação para o máximo de pessoas possíveis. E é o seguinte, tem várias formas de você ajudar esse canal a crescer. Uma delas é isso, dando like, engajando, comentando, compartilhando o conteúdo, mandando para outras pessoas. Ou então, se você tem bala na agulha, pode ser membro do canal ou participar do nosso financiamento coletivo. Esse financiamento coletivo é de qualquer valor, tá? Um centavo, não importa. O valor é o de que menos importa aqui. O que importa é o gesto de colaborar, de empurrar esse trabalho para frente, para garantir que ele continue existindo. Bora lá então? Seguinte, vamos começar do começo essa história. Naquela fatídica reunião ministerial lá de abril de 2020, o Bolsonaro já falava que ele queria de qualquer jeito ter informações dos sistemas de inteligência do governo. Ele não estava satisfeito, dizendo que ele não era informado das coisas que ele queria, e ele disse que não admitia que isso acontecesse no governo dele. Ele queria trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, porque o que estava lá não estava ajudando ele. Ele queria um cara para que ele pudesse telefonar e pegar as informações que ele precisava. Foi isso, inclusive, que fez o Moro sair do governo. Você se lembra? Ele saiu dizendo que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, queria trocar o superintendente do Rio de Janeiro. E na época o Bolsonaro não negou isso. Pelo contrário, ele disse textualmente que ia interferir na Polícia Federal antes que a família dele se ferrasse, antes que os amigos dele fossem pegos pela Polícia Federal. E também disse textualmente que a inteligência oficial não passava nada para ele, mas que ele ficava sabendo das coisas pelo sistema de inteligência dele, que era obviamente paralelo. Né? Não deu detalhes, não contou que sistema era esse, mas disse que ele próprio tinha um sistema de inteligência. Agora a gente sabe que sistema era esse. Era a tal da BIM paralela, que a gente está vendo aí, enfim, desde 2020 a gente sabia porque o Bebiano contou, né? Só que agora a gente está vendo a investigação se aprofundar cada vez mais. Mas uma coisa é saber que essa BIM paralela existe, outra coisa é provar, que é muito mais importante. E demorou, mas começaram a aparecer as provas. E que provas, hein? São muitas. No setor público funciona assim, quando você entra no computador para trabalhar, obviamente você tem que digitar lá o login e a sua senha. Tudo que você faz fica registrado. E tudo que você imprime também fica registrado num sistema paralelo que chama log, que é um registro das impressões. O que foi impresso e quem imprimiu fica tudo registradinho. Quando o governo Bolsonaro estava terminando, o pessoal da antiga ABIN apagou todos os registros do sistema para não deixar rastros para o governo que ia começar. Só que agora, com a investigação andando, a Controladoria Geral da União foi lá, pegou os computadores, periciou e conseguiu recuperar tudo, todos os registros do que foi feito naqueles computadores, do que foi impresso naquelas impressoras, no período em que a ABIN paralela funcionava. Apareceram várias impressões de listas de inquéritos que corriam na Polícia Federal do Rio de Janeiro em 2020. E por que 2020? Porque naquele ano, você se lembra, tinha eleições municipais. O Bolsonaro queria monitorar os aliados e os adversários que estavam concorrendo às eleições daquele ano
e que estavam na mira da Polícia Federal, que tinham investigações contra essas pessoas andando. Então essas impressões foram feitas porque eles não mandavam arquivo para não deixar rastro assim muito evidente, então eles imprimiam tudo e entregaram onde? No Palácio do Planalto. E aí, quem trabalhava no Palácio do Planalto? Jair Bolsonaro. Então, na live que ele fez recentemente, ele disse que não recebia nada, que isso é narrativa, que isso é um absurdo. Mas em 2020, como eu te lembrei agora há pouco, ele mesmo disse que recebia sim informações de um sistema dele, que era fora do serviço oficial. E aí, qual Bolsonaro está falando a verdade? Aquele de 2020 que não sabia que estava sendo gravado e que disse que recebia sim informações de um sistema de inteligência paralelo? Ou esse de agora, que está vendo a polícia no calcanhar dele e está dizendo que, imagina, não sabia de nada, não recebia nada? Tire suas próprias conclusões, como ele mesmo adora falar. A Polícia Federal está chegando muito pertinho de descobrir qual desses dois Bolsonaros é que estavam falando a verdade. Inclusive o Carluxo, nesse momento que a gente está falando aqui, ele está que não passa nem sinal de Wi-Fi, viu? De tanto medo. Ele está desesperado. E por 2 motivos. O primeiro medo dele é que a PF vaze os nomes das pessoas monitoradas pela ABIN paralela. Foram milhares de nomes de pessoas que foram monitorados. E aí, qual que é o grande medo? É que vai aparecer nome de pessoas que são aliadas do pai dele. Segundo fontes da Polícia Federal, já confirmaram para a imprensa, tem sim gente aliada do Bolsonaro que foi vigiado. Como era aparentemente o Carlos que comandava a ABIN paralela, ele pedia os dados para o Ramagem, tem até uma assessora dele mandando mensagem direto para o Ramagem pedindo informações sobre o inquérito, isso já apareceu no processo. E como o Carluxo vivia brigando com aliados, com ministros, com pessoas do governo, tanto que ele conseguiu colocar para fora do governo várias pessoas por conta dessas brigas, então os bastidores de Brasília têm certeza que vão aparecer muitos nomes de pessoas que defendem o Bolsonaro e que mesmo assim foram vigiadas por ele. Agora você imagina, você defende o sujeito, você vai na tribuna, você defende na justiça, você defende na imprensa, aí de repente você descobre que o cara também te vigiava. Como é que fica isso? Claro que não vai ficar bom, né? Se isso acontecer, a família Bolsonaro vai perder o apoio de muita gente que é importante para eles nesse momento que eles estão aí com a polícia na cola. Outro medo do Carluxo é por causa de um computador secretíssimo que foi apreendido lá no gabinete dele no Rio de Janeiro, na Câmara do Rio de Janeiro. E por que secreto? Dá uma olhada nisso. A Polícia Federal apreendeu 9 computadores ao todo naquela busca e apreensão, com ele e com outros alvos da operação também. Somando tudo, deu 9 computadores. Mas um computador, especificamente o que estava no gabinete do Carlos Bolsonaro, tinha 2 informações já ali, do lado de fora do computador. Não precisava nem ligar para ver. Ele tinha 2 etiquetas pregadas. Numa etiqueta estava escrito computador guardião. Estranho, né? E na outra, mais estranho ainda, tinha uma ordem expressa para nunca, jamais conectar aquele computador na internet. A polícia já começou a periciar esse aparelho e acredita que ela pode encontrar lá algumas coisas. Juridicamente, os Bolsonaro nunca tiveram numa situação tão ruim, tá? Tão difícil. Politicamente, nem tanto. Por quê? Porque eles continuam inflamando a militância, continuam dizendo que são perseguidos pelo Alexandre de Moraes, que a direita está sendo perseguida, e isso está colando principalmente nos mais fanáticos, nos bolsonaristas mais fanáticos. Só que juridicamente eles estão cada vez mais apertados, a coisa está cada vez mais difícil para eles. A Polícia Federal acredita que já tem motivos para dar uma busca e apreensão nas coisas do próprio Bolsonaro. Mas mesmo assim ela está sendo cautelosa, está reunindo mais coisas para ir com mais força. Porque olha, se já foi essa choradeira com a busca e apreensão contra o filho dele, você imagina então o que vai ser quando o próprio Jair Bolsonaro for o alvo da Polícia Federal. Quando o toque foi na casa dele e for para ele. A gente já vai descobrir isso, viu? Mas já mesmo, porque está muito, mas muito perto de acontecer. E aí a profecia da Joyce Hasselman, ela vai se concretizar. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal.